Olá meninas, shalom, tudo bem? Eu não comentei nada ainda, mas eu tava na minha mãe essa semana e eu achei esse livro aqui, Mulheres da Bíblia. E eu achei tão bonito, achei tão lindo. E eu falei, eu vou levar Eita, desculpa aí, gente. Vou levar e quero ler com as meninas. Então, eu tô pensando em uma vez por semana, são algumas mulheres que eles pegaram da Bíblia. Tô pensando em uma vez por semana eu ler aqui pra vocês sobre uma mulher. Eu não vou fazer todo dia para não ficar maçante. Então, eu tô pensando em fazer toda segunda-feira até acabar as mulheres do livro. Eu não vou seguir a sequência. Eu quero ler conforme, assim, tocar no meu coração. E hoje eu já dei uma lida no livro, eu achei muito maravilhoso. E eu queria começar hoje para vocês sobre defensoras do povo de Deus. É Débora e Jael. Presta atenção, que maravilhoso. Débora era mulher de Lapidote. Jael era mulher de Heber. Débora era israelita. Jael era quenita. Débora era profetisa e juíza. Jael era uma desconhecida dona de casa. Débora foi para a guerra com Baraque e 10.000 homens. Jael deu apenas alguns passos fora da sua barraca. Débora e Baraque destruíram o exército de Cícera. Jael matou Cícera. Veja que maravilhoso. Então eu vou dar uma lida para vocês. E aí vocês ouvem, reflete. É só para vocês ouvirem mesmo, porque eu achei muito bonito sobre as mulheres. Como nós é um grupo que só tem mulheres, eu achei bonito. Débora, um instrumento nas mãos de Deus. Levante-se, Débora, levante-se, cante uma canção. Juízes 5:1, 12. Quando Débora disse a Baraque para ele ir à guerra contra Cícera, Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Juízes 4:8. Débora viveu na época dos juízes em Israel. Esse período começou depois da morte de Josué. Com o passar do tempo, os filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Juízes 2, 10, 16. Débora, que era a mulher de Lapidote, foi também profetisa e juíza naqueles dias. Um fato interessante é que Débora foi a única mulher das Escrituras elevada a um alto cargo político por seu próprio povo. Ela costumava sentar-se embaixo de uma palmeira perto de sua casa na região montanhosa de Efraim, que ficava entre Ramá e Betel. As pessoas vinham de diferentes lugares, trazendo suas questões para que ela os julgasse. Nessa época, a forma de governo israelita era teocrática. O Senhor Deus era o chefe da nação, e os sacerdotes da linhagem de Levi intercediam perante Deus a favor do povo. Eles também ensinavam o povo a guardar a lei de Deus. No período em que Débora foi juíza, o sacerdócio que deveria representar a Deus não estava sendo eficiente e o exército não tinha condições de defender as fronteiras do país. Então Jabim, rei de Canaã, maltratava a nação de Israel sem dó nem piedade. E isso durou 20 anos. Havendo o povo pecado contra Deus, sofreu nas mãos de Jabim. Mas o nosso Deus é um Pai misericordioso. Foi só o povo pedir socorro, ele logo tomou providências para ajudar. Baraque era um forte comandante militar, e um dia Débora mandou chamá-lo. Ele morava na cidade de Quedes, bem ao norte, no território da tribo de Naftali. Mesmo assim, veio prontamente para atendê-la. Então Débora lhe disse que a ordem divina era que ele deveria escolher 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e levá-los até o monte Tabor. Cícera, comandante do exército do rei Jabim, disse Débora, vai com seus soldados até o rio Quizon para lutar contra você. Ela seguiu dizendo que Deus já havia confirmado a vitória de Israel sobre os cananeus. Baraque ouviu tudo o que Débora falou, mesmo assim não se sentiu seguro. Ele sabia que Cícera tinha 900 carros de ferro e um grande e poderoso exército. Então respondeu, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei.
Que interessante. Por que Baraque exigiu a presença de Débora na guerra? Uma mulher. Será que ele pensou que por si só não poderia manter o ânimo dos seus homens? Ou será por acreditar que a presença de Débora no campo de batalha serviria como uma prova de que aquele perigoso empreendimento de fato correspondia à vontade divina? Quem sabe, Baraque gostaria que todos entendessem que era ela a profetisa e não ele, que deveria iniciar a campanha militar. Baraque escolheu o papel mais humilde. Ele saiu da direção e se colocou abaixo da autoridade de uma mulher a quem Deus inspirou. Débora concordou em ir, porém afirmou as honras da vitória não seriam de Baraque, e sim de uma mulher. Ela não falava de si mesma, mas de Jael, porque finalmente foi Jael quem matou Sísera. E Débora seguiu com Baraque, juntamente com seus 10.000 homens, para o monte Tabor. O exército de Sísera estava na cidade de Arosete-Harogim quando ele deu a ordem para que fossem na direção do rio Quizon com os 900 carros de ferro. Sísera julgava que a vitória seria fácil. O rio Quizon é o mais importante da Palestina, depois do rio Jordão. Ele é rio sinuoso com grandes curvas. Parece corrente de pouca importância, tendo apenas 4 a 6 metros de largura, mas tem perigosos bancos de fundo de lama, muito traiçoeiro. Débora reafirmou a Baraque que o Senhor lhe daria a vitória sobre Sísera, e em seguida ele desceu a encosta do Monte Tabor com seus 10.000 homens. Logo, algo muito especial começou a acontecer. A terra tremia e uma forte chuva caiu do céu. O rio Quizon tornou-se bastante volumoso. Onde os soldados de Sísera pisavam, o chão argiloso se transformava em lama. Naquela confusão, os inimigos de Israel não conseguiram fugir por causa dos carros que estavam se atolando. Sísera fugiu a pé e seu exército foi totalmente destruído. Ninguém conseguiu escapar. Débora e Baraque louvaram a Deus pela vitória alcançada. No cântico, eles descreveram os acontecimentos que resultaram em triunfo para toda a nação. Aqui falamos de Débora. Vamos agora para Jael. Jael, o invencível é vencido por uma mulher. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sísera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. Juízes 5, 24 ao 27. Quando Baraque disse a Débora que só iria para a batalha contra Sísera se ela fosse, Débora respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Naquele momento, Débora estava se referindo a Jael, que matou a Sísera dentro de sua barraca. Está em Juízes 4, 9 e 21. Jael não era israelita, ela pertencia à tribo dos queneus. Queneus é o nome de uma tribo que se dividiu em 2 ramos. Um deles habitou em Canaã, no tempo de Abraão, Gênesis 15, 19. E o outro se estabeleceu em Midian. No tempo de Moisés, os queneus se incorporaram aos midianitas. A Bíblia diz que o sogro de Moisés era queneu. E mais, quando os filhos de Israel já estavam para tomar posse da terra prometida, essa tribo se uniu a eles, participando da campanha militar que tomou a cidade de Jericó. Então lhe foi permitido compartilhar da recompensa e eles se estabeleceram no território de Judá. Apesar de não serem israelitas, os queneus mantiveram os registros com essa tribo. 1 Crônicas 2:55. Mais tarde, a família de Éber, o queneu, não querendo permanecer com seus irmãos no sul, pela providência de Deus, ele foi habitar perto de Quedes, em Naftali, mais ao norte. Nos dias de Débora, a casa de Éber tinha paz com Jabim, rei dos cananeus. Foi por esse motivo que Sísera, comandante do exército de Jabim, aceitou o convite de Jael para entrar em sua barraca. Quando Baraque e os seus homens derrotaram o exército de Sísera, ele desceu do seu carro, fugiu a pé e seguiu exatamente na direção do local onde Éber morava.
Naquele momento, Jael saiu da barraca e foi ao encontro de Cícera, convidando-o a entrar, e ele aceitou. Como estava com muita sede, pediu água para Jael. Ela, ao invés de água, abriu um odre de leite e lhe ofereceu. Jael fez tudo com cautela e sabedoria. Depois que Cícera bebeu o leite, ela o cobriu, e de repente ele caiu num sono profundo. Jael sabia quantos cananeus tinham maltratado o povo de Deus. Esse povo com quem ela e seu marido se uniram, e agora ali estava em suas mãos o grande inimigo do seu povo. Certamente ela não precisou pensar muito. Corajosamente tomou um martelo em uma das mãos e na outra uma estaca na tenda. Com um golpe, ela acertou a têmpora de Cícera. Fez isso com tanta força que a estaca atravessou a sua cabeça e foi fincada na terra. Que humilhação para esse poderoso guerreiro! Foi morto por uma mulher. Baraque, o comandante das hostes de Deus, estava procurando Cícera. Ao se aproximar da barraca de Jael, ele o encontrou, mas já estava morto. Então Débora cantou em sua canção, ela fez menção das vitórias de Deus. Entre outras coisas, ela disse: a mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Heber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite, trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça, e ele caiu no chão. O mundo lhe aplaude, Jael, por sua coragem e bravura, por você ter entrado na guerra ao lado de Deus. Aprendendo com elas. Você notou que Débora e Jael são apresentadas na Bíblia como esposas? Débora, mulher de Lapidote, e Jael, mulher de Heber, o queneu. Como essas mulheres amavam a Deus! Certamente seguiam sua orientação sobre o seu papel como esposas. E a Bíblia diz que a esposa deve ser uma ajudadora para seu marido, ser submissa a ele e respeitá-lo. Respeitar significa honrar, considerar, atender. Ser respeitado é que o homem mais espera da sua esposa. Emerson Regers, em seu livro Amor, o que ela mais deseja, e Respeito, o que ele mais precisa, diz assim: em última análise, seu casamento não tem nada a ver com seu cônjuge, tem tudo a ver com seu relacionamento com Jesus Cristo. Certamente Débora e Jael compreendiam isso, porque o Senhor Deus diz: ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. 1 João 4,20. Essa é uma lição que precisamos praticar sempre. Talvez você esteja pensando: como posso respeitar ao meu marido, sendo que ele é duro e grosseiro comigo? Quero lembrar que o respeito pelo seu marido deve ser incondicional, porque isso revela a reverência que você tem para com Deus. Efésios 5, 21, 22. Débora e Jael participaram da guerra contra os cananeus. Débora morava mais ao sul, na região montanhosa de Efraim. Ela saiu da sua casa e foi com Baraque para Quedes, no território da tribo de Naftali ao norte, bem longe. Jael deu apenas alguns passos fora da sua barraca e foi ao encontro de Cícera, o comandante do exército do rei Jabim. Débora subiu ao monte Tabor com Baraque e 10.000 homens que se preparavam para o combate. Jael enfrentou Cícera sozinha, tendo nas mãos as ferramentas que possuíam, um martelo e uma estaca de barraca. Débora animou Baraque e ele com seus 10.000 homens destruíram o exército de Cícera. Jael matou Cícera. Quem você acha que prestou um serviço maior para Deus? Como você pensa que Deus avalia o trabalho de alguém? A senhora White tem uma boa resposta. Ela diz: Deus não espera de todos a mesma espécie de serviço. É a consagração da vida e de todos os seus interesses que é necessário. Débora e Jael foram corajosas, confiantes, determinadas. As duas tinham o mesmo propósito: destruir os inimigos de Deus, pelo poder de Deus. E você, como planeja oferecer seu serviço para Deus? Você consente que Ele seja o Senhor da sua vida? Se Ele é o seu Senhor, você é serva. O servo só obedece, se deixa guiar. Depois do pecado, nosso planeta transformou-se numa batalha. Estamos em guerra, um grande conflito. De que lado você está? O apóstolo Paulo fala sobre essa guerra dizendo que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12.
O segredo para a nossa vitória hoje é o mesmo que foi para Débora e Jael no passado. O apóstolo Paulo diz também que é para lutar com uma armadura. A armadura era uma cobertura que os guerreiros da antiguidade usavam para se proteger contra as armas ofensivas do inimigo. E ele compara cada peça da armadura com a verdade, a justiça, a fé, a salvação e o estudo da Bíblia. Então ele diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Verso 18. Isso é maravilhoso. Débora e Jael, com o auxílio de Deus, contribuíram para que o povo de Israel se reerguesse da triste condição espiritual em que viviam e voltassem seu coração para Deus. Nós vivemos numa época de grande escuridão espiritual também. É preciso abrir a palavra de Deus com regularidade. E isso que ele nos pede que façamos. Como você se identifica com Deus e com os outros? Como enfrenta os desafios de cada dia? Paciência, coragem, persistência, resignação são os valores necessários e somente possíveis pelo poder de Deus. Com ele, tudo é possível. Lucas 1:37. Experimente. Gostaram? Eu achei maravilhoso. Fiquem com essa reflexão hoje de Débora e Jael. Se vocês quiserem a referência depois para ler dentro da Bíblia, eu passo para vocês, tá bom? E até segunda, com outra mulher que eu vou trazer aqui para vocês. Deus abençoe.